A seguir, Hora da Notícia. O consumo de bebida alcoólica nas ruas de Passo Fundo é proibido desde o ano passado. E será que a lei está sendo cumprida? Vamos mostrar qual é a situação nas ruas da cidade. Nós continuamos falando hoje sobre a legislação para a venda de carne e embutidos. Nosso convidado é o presidente da Associação da Feira dos Produtores de Passo Fundo, Mércio Michel. Mais de 800 pessoas se reuniram para o lançamento dos festejos Farroupilhas em Passo Fundo. E ainda a partir de hoje, toda sexta, vamos apresentar os atletas apoiados pela UPF. Na primeira reportagem, a trajetória de Gustavo Reis. Hoje é sexta-feira, 3 de agosto, é hora da notícia. O consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas de Passo Fundo é proibido por lei. No ano passado, passou a valer a fiscalização que prevê multa para quem for pego em flagrante. Um ano depois, vamos ver se essa lei é cumprida. Por aqui, essa cena é comum pelas manhãs. É que depois de uma noite movimentada, sobra para quem trabalha na região limpar a sujeira que ficou. De manhã cedo, geralmente, é todos os dias. Eu, principalmente, na frente do nosso estabelecimento, que como a gente tem que manter tudo limpo, a gente tem que limpar, né? Teve pior, bem pior foi a situação aqui, viu? De ter vezes aqui que a gente chegar, aqui pra cima tem até saco de lixo, tudo jogado, né? Mas ele reduziu. O consumo de bebida alcoólica nas ruas de Passo Fundo é proibido. É que em janeiro de 2017 foi sancionada a Lei número 5.240. Então, quem for pego em qualquer lugar público com bebida, além de ter o material apreendido, pode ser multado em mais de R$500, no caso da terceira autuação. Nesse ano, a Coordenadoria de Fiscalizações da Secretaria de Finanças do município fez mais de 180 autuações. O número é pequeno, já que quem passa ou mora nessas regiões sabe que o movimento é constante. São 4 fiscais que fazem esse trabalho com a ajuda da Brigada Militar. A fiscalização ela acontece todos os meses, né? Não necessariamente todos os dias, mas um final de semana, 2 finais de semana por mês acontecem essas fiscalizações. Todas as pessoas que estiverem consumindo em via pública são abordadas, multadas e a bebida é apreendida. No pagamento da multa, a apresentação da nota da bebida, ela pode ser liberada, mas assim, desde que começou essas fiscalizações há um ano, nenhum dos autuados retirou essa mercadoria, né, essa bebida. A lei prevê que a proibição não inclui os eventos realizados em locais públicos, com autorização para consumo de bebidas alcoólicas expedida pela Prefeitura. Apesar de ter sido motivada pelos abaixo-assinados e denúncias de moradores e comerciantes feitas ao Ministério Público no ano passado, nem todo mundo tem conhecimento da lei. Mas eu não sei que lei é essa. Não conheço. Não sabia. Será que tem alguma lei, alguma coisa, né? Tipo, o que eu saiba, depois das 10 da noite é a lei do silêncio, mas sobre o resto eu não sei muito. Acho que tem os locais adequados para ser consumido. Que a própria educação da pessoa, né? Eu acho que influencia, né? Mas eu acho que em bares seria o melhor, né? O ideal, né? Na rua é bem complicado, até por causa da questão da sujeira também, né? E enquanto o movimento continua, a lei acaba esbarrando na falta de efetivo para dar conta da demanda de mais de um ponto da cidade. Por fim, no amanhecer de mais um dia, o que sobra é a sujeira. A lei é boa. O problema é que aqui não está sendo cumprida, né? Não sei se não tem fiscais, o que acontece, né? Como estou morando aqui no centro, tá horrível. A gente não consegue dormir, é 5 da manhã, estão fazendo barulho e para quem tem que trabalhar, não tem sossego, né? Sei lá, é uma coisa que eu acho que não devia acontecer, né? Porque atrapalha o trânsito, atrapalha também à noite, o pessoal quer dormir, esse tipo de coisa, né? Eu acho que atrapalha bastante. Acho que deveria ter lugares, né, certos para o pessoal beber, né? Ou fazer em casa, sei lá. Tem os dois lados, né? Mas pra gente que mora próximo é complicado dormir. Eu já me acostumei, mas eu acho que
podia dar uma maneirada, assim, sabe? A fiscalização no início, ela teve uma certa receptividade, mas com o decorrer do tempo, as pessoas retornaram a beber em via pública, né? Então, a questão que a gente esperava que tivesse efeito educativo, ele não foi tão efetivo quanto a gente esperava. E nós continuamos falando hoje sobre as exigências da legislação para o funcionamento de pequenos frigoríficos que abatem animais para venda de carnes ou produzem embutidos. Ontem a gente recebeu o secretário do Interior aqui de Passo Fundo, Antônio Bortolotti, e hoje a gente conversa com o presidente da Associação da Feira dos Produtores Rurais de Passo Fundo, Mércio Michel. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado. Mércio, por que alguns produtores deixaram de vender carnes e embutidos na feira aqui de Passo Fundo? Alguns até assim por algum motivo pessoal, né? Ou da família por não ter mais condições de poder trabalhar nesse setor, por filhas na parte femininas e ser mais fácil e mais viável vir para a cidade do que a própria continuação na agricultura familiar lá no interior. E alguns também por causa de alguma adequação com as leis? Exatamente. Alguns também ficaram um pouco até pressionados por alguns motivos de leis, né? E que hoje a gente está trabalhando e procurando defender eles nessa parte. Seria muito difícil a adequação ou isso é só uma questão de tempo? A momento, todo custo é difícil, mas a gente vê assim, ó, que como as leis permitem uma adequação de tempo para te ficar legal, nós estamos tendo já esse tempo, né, disponível e esperamos que as pessoas consigam colocar isso em seus abatedouros, em seus embutidos também. A maior dificuldade seria a questão financeira para fazer essas adequações. Exatamente. A início, pela situação que nós estamos passando aí, numa situação difícil, nacional até, né, fica algumas coisas até inviável a pequena agricultura, a agricultura familiar e fazer esses investimentos a curto prazo, vamos falar assim, né? Porque a longo prazo a gente vai, acho que sim, conseguir deixar em dia. A feira sente algum impacto já por alguns produtores terem deixado de vender carnes ou embutidos? Praticamente mais visual, né? Porque a gente vê um espaço vago na feira, um espaço vazio. Como eu tenho comentado, até por alguns não terem vindo a participar da feira por alguns motivos pessoais. Mas nós temos a carne, temos embutidos regularmente na feira, estamos trabalhando aí com essa parte de leis, ver o que é que se pode amenizar com elas. O Poder Municipal está nos ajudando e nos apoiando também muito bem. Principalmente com a questão de estender os prazos. Exatamente. E você acredita, Mércio, que é uma questão de tempo? Dá para ter uma ideia? Vocês têm algum planejamento ou alguma previsão de quando tudo deve normalizar? Eu acredito, assim, dentro de pouquíssimos dias. Dá para prever, assim, uma semana, normalizar já uma boa parte disso. Porém, essa fiscalização vai ter continuando. Ao invés dela se punir, ela deve ser uma fiscalização orientadora para essa parte de embutidos e derivados. Nós estamos acompanhando imagens no ar dos produtos que são oferecidos na feira. Quantos produtores fazem parte hoje da feira aqui em Passo Fundo? Nós temos um total de 58 hoje permanentes da feira, né? Seja produtores de verduras, hortaliças, no caso, frutas, partes de carne, derivados, leite, laticínio e assim. Quais são os dias da feira e os horários, Mércio? Nós temos na segunda e quarta-feira a partir do meio-dia e no sábado a partir das 6 da manhã ao meio-dia. Tá certo, e a comunidade sempre convidada. Sempre convidada. Nós estamos fazendo a nossa parte, o nosso dever de segurar o pessoal no interior, produzindo na agricultura familiar para trazer ao consumidor da região urbana da cidade. Tá certo, obrigada pela tua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho lá na feira. Te agradeço.
E o hospital da cidade inaugurou ontem um novo centro logístico. No local, passa a funcionar a lavanderia do hospital, laboratório de farmacotécnico, manutenção e arquivo médico e estatística, divididos em uma área de 50 mil metros quadrados. A instituição investiu cerca de 6 milhões de reais nesse empreendimento, que fica numa área doada pelo município, no distrito de Invernadinha. No centro logístico foi construída uma estação de tratamento de efluentes para o descarte de água no Rio Passo Fundo com potabilidade. E mais de 800 pessoas participaram ontem à noite da Boia Campeira. A gente mostra depois do intervalo. Este fim de semana será de prova para bacharéis e estudantes de direito. No domingo, acontece em todo o país a primeira fase de mais um exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Em Passo Fundo, a prova será aplicada, então, a partir da 13h, aqui na UPF. A sexta-feira começou com chuva fraca que não deve continuar no fim de semana. A temperatura cai um pouquinho. Confira os detalhes. Previsão de um sábado com muitas nuvens em Passo Fundo, céu encoberto e não tem previsão de chuva. A mínima é de 13 e a máxima é de 18 graus. O domingo será de céu encoberto com bastante nebulosidade e também sem chuva. A mínima é de 8 e a máxima não passa dos 18 graus. Para representar a nossa região, 13 atletas e 5 equipes contam com o apoio da UPF. E para você conhecer o trabalho desses atletas, a partir de hoje nós vamos apresentar uma série de reportagens, sempre nas sextas. Conheça agora Gustavo Reis. Ele se destaca no triatlon, modalidade que inclui natação, ciclismo e corrida. Gustavo se encantou com o esporte há 20 anos. Começou quando ainda era criança na natação. Para ele, o principal desafio é se manter no esporte. Afinal, é necessário ter dedicação para treinar as 3 modalidades, além de fazer o trabalho de fortalecimento dos músculos. Sempre praticando outras modalidades também, como a corrida, o futebol, enfim, outros esportes. Mas foi aos 14, 15 anos que eu ingressei de vez na natação, né? Na natação competitiva. E aí eu permaneci na natação competitiva até os 21 anos. E aí depois disso que eu entrei no triatlo. Atleta apoiado pela UPF desde 2015, entre as competições que participou, Gustavo destaca o Ironman Brasil 2017, que aconteceu em Florianópolis, e também o Ironman Punta del Este, no Uruguai. Assim, às vezes você conquista o primeiro lugar, mas aquele primeiro lugar não foi tão difícil para você conquistar, certo? E às vezes um 5º lugar em uma competição mais difícil com atletas de alto nível, muito mais fortes, significa muito mais para você do que um primeiro lugar. Agora, o próximo desafio é a competição triatlon de longa distância, que acontece nos próximos meses no Paraná. Lá é uma competição de triatlon de longa distância também. As distâncias são 1.500 metros de natação no mar, 60 quilômetros de ciclismo na estrada e 16 quilômetros de corrida. Então uma prova já considerada de longa distância, né? Dura aí em torno de 3 horas. E dentro da programação que comemora os 161 anos de Passo Fundo, acontece um evento gastronômico que começou ontem e vai até o domingo. É o Art Food Festival no estacionamento da antiga estação férrea da Gare. Hoje o evento começa às 6 da tarde, no sábado e no domingo vai das 11 da manhã até às 11 da noite. A entrada é de graça. Os festejos Farroupilhas acontecem em setembro, mas não tem como deixar a tradição de fora quando o assunto é aniversário de Passo Fundo. Na noite de ontem, mais de 800 pessoas se reuniram para fortalecer a tradição e comemorar o aniversário do município. 16 entidades tradicionalistas envolvidas. Uma mistura de gente, iniciativa e amor à tradição. Na noite de ontem aconteceu a 4ª mostra da Boia Campeira e o lançamento dos festejos Farroupilhas.
um evento que mostrou alguns pratos típicos da culinária gaúcha. Seu Darcy é patrão do CTG Fagundes dos Reis. Ele caprichou para fazer aquela feijoada. É fazer um feijão bem cozido e colocarmos ingredientes. É a pele do porco, o pezinho do porco, a orelha, o rabinho do porco, linguiça calabresa e também o bacon. A gente faz eles todos cozidos separadamente e depois mistura no feijão, deixa ferver ao ponto. E aí está degustar uma bela de uma feijoada. E que tal a mistura de carne de gado e mandioca? A popular vaca atolada não poderia faltar. Passamos hoje à tarde fazendo as cozinheiras lá do nosso CTG União Campeira lá. Tem algum segredinho? Olha, o pessoal da cozinha aí tem um segredinho lá e toda a boia campeira que a gente faz sempre tem um gosto bom. A mandioca que é o segredo. Bem caprichado, né? A mandioca, a carne, bem caprichado, com um tempero muito bom. Além da vaca atolada e da feijoada, teve ainda a macarronada campeira, uma mistura da culinária italiana com a cultura gaúcha. Também carreteiro de costela de gado, de charque, porco à pururuca, além de churrasco de gado e de ovelha. Fazendo com que as 16 entidades se reunissem e pudéssemos apresentar à comunidade também que o movimento tradicionalista é importante na construção e desenvolvimento do município, mas o importante mesmo é a união da família tradicionalista. O público ultrapassou as 800 pessoas. A 4ª Mostra da Boia Campeira é um evento tradicional do município e fez parte da programação dos 161 anos de Passo Fundo. Comida boa, calor humano, integração, respeito à nossa história, tradicionalismo, uma festa que Passo Fundo merece muito, preparando a grande Semana Farroupilha que vem aí. Os festejos Farroupilhas acontecem em setembro, mas aqui já deu uma amostra de quanta coisa boa vem por aí. Essas foram as informações de hoje. E você já conhece a UPF TV pelo Facebook, Instagram e YouTube? Fica o convite para você nos acompanhar pelas redes sociais também. Um ótimo fim de semana e até segunda!